Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós novamente aqui com mais um podcast Homens de Valor. Hoje nós vamos bater um papo interessante, provocante, que eu acho que vale a pena você prestar atenção, compartilhar, curtir e comentar. Tá bom, gente? Só um instantinho aí que a gente vai rodar a vinheta. Então, gente, estamos nós de volta aqui com mais um podcast Homens de Valor, com a nossa turma de sempre, que eu acho que dispensa apresentação, né? Pastor Rodrigo, Pastor Saulo e Pastor Manu. E hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto, hein, pessoal? Esse é brabo, esse é brabo. Um assunto meio complicadíssimo. brabo. Sabe qual é o nosso tema? Corrupção. É isso mesmo. Aí. Vamos falar sobre corrupção. Então, como é que a gente começa, hein? É fácil falar de corrupção? Não. Não é. Outra coisa, corrupção, isso é coisa de hoje, do nosso tempo, da nossa geração. Isso é coisa de desde os tempos remotos da civilização, da história. Como é que vocês inicialmente enxergam a questão da corrupção? Começa com quem? Reverendo Saulo. Comigo? Muito bom. Eu apoio. Mais experiente, né? Tem que Sem jogar certeza disso. Agora mate e sai jogando. Mas olha só, a corrupção ela existe desde que o ser humano decidiu desobedecer a Deus lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, algo essencial se rompeu. A integridade da criação, da moral e do próprio coração humano, né? Foi aí que ele caiu. Inclusive, lá no comecinho, já Gênesis 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Olha isso. E mais, 6,11 diz assim: a terra estava corrompida Olha isso. à vista de Deus e cheia de violência. Então isso mostra que a corrupção é um sintoma do pecado original e que afeta toda a humanidade. Isso aí. Agora, pergunta na sequência. Bem, isso aí é um fato bíblico, claro, que a gente acabou de ouvir. Mas isso tem crescido? Isso tem apenas sido revelado em maior proporção ou tem crescido? O que vocês acham ao longo dos tempos, de novo, das civilizações, das culturas, né, das épocas, enfim? Vocês acham que a corrupção aumentou? Ou a corrupção sempre se fez presente e agora, muito mais, está sendo revelada? O que vocês acham? A minha opinião, eu acho que aumentou. Esse fato que o pastor Saulo mencionou, né, aproximadamente, a civilização tinha 1000 anos de existência. Isso tem 2.900 e poucos anos para trás. Tudo aproximadamente, né? Essas datas. Então eu acredito que quase 3.000 anos para cá, depois, a população é muito maior. E se é algo que está dentro da genética do ser humano, e conforme vai aumentando a população, Sim. a corrupção ela vai aumentando. Proliferando de alguma forma. Vai. E não tem como parar, não. Só tem um jeito, mas mais à frente a gente fala sobre isso. Verdade. Vai, eu fiz uma anotação aqui a respeito até do que o pastor Saulo falou. A Bíblia aborda a corrupção como um reflexo da decadência moral e espiritual da humanidade. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado trouxe corrupção ao mundo, afetando a natureza humana. Em diversas passagens, a corrupção é associada à injustiça, ao suborno e à ganância, sendo uma decadência, né, total do homem com relação a Deus. Estado de pecado. E algo condenado por Deus. Então, quando o homem ele se associa ao pecado, que na verdade está desde Adão e Eva, aí vem a corrupção, vem o suborno, vem a ganância. Então, o suborno ele vem por intermédio de vantagens que o ser humano quer. Sempre foi assim. Quando Adão e Eva caíram, foi porque eles pensaram em alguma coisa que eles poderiam se dar bem, né? Então que a serpente coloca uma situação para eles, no caso para ela ali, primeiramente para Eva, e ela enganada pela serpente,
e na ganância de querer algo em troca, ela vai e toma o fruto. Então, desde que o mundo é mundo, desde do primeiro ser humano, a corrupção está ali dentro, tá envolvendo o ser humano nessa questão, sempre na visão de algo em troca, sempre pensando em ter uma vantagem. E como o pastor Rodrigo falou, eu acho que só vem aumentando mesmo. Quanto mais ser humano, mais corrupção. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar como que a gente pode Combater, né? combater a corrupção nos dias de hoje, né? Nos dias que nós vivemos. Mas eu acho que, para ficar claro, assim, para quem está assistindo o nosso programa, seria bom a gente trabalhar a questão da definição da corrupção. Afinal de contas, o que é corrupção? Então, dentre algumas definições que eu vi, o resumo que eu achei foi isso aqui. Corrupção é a tentativa de obter vantagem em detrimento do bem comum. Simples, né? Sempre que alguém tenta obter vantagem às custas do bem comum, aí você tem o princípio ativo da corrupção. Claro que a escala disso vai variar de proporção, de tamanho, Oportunidades. de oportunidade, né? Aí você tem a chamada corrupção pequena ou a grande corrupção. Na verdade, um indivíduo que se envolve nisso, ele está ali aberto a... Me ajuda? A se dar bem? Aberto ao jogo. Ele está aberto ao jogo. Depende disponível. Ele tá Depende disponível. da oportunidade e do Isso. tamanho e da proporção da vantagem. Isso aí. Mas o princípio ativo está ali. Então, É a sementinha. a sementinha está ali. Então, acho que por aí a gente vai entendendo melhor quando uma prática é corrupta e quando não, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso aí, uma obtenção de vantagem. Vocês lembram da lei do Gerson? Lei do Alguém Gerson. se lembra da lei do Gerson? Foi por causa de um comercial que começou isso. Um comercial, né? É. Vocês lembram? Manu não lembra. Não tô lembrando. Não é da minha época, não. O Gerson, Não, mas eu canhotinha de ouro da seleção. já ouvi falar. Ele fazia já uma ouvi propaganda de um determinado produto, era um cigarro. E ele, ao final da propaganda, ele dizia: faça como eu, leve vantagem você também. Fume determinada marca, né? Isso aí ficou marcado e conhecido como a lei do Gerson. E essa máxima, leve em vantagem você também, faça como eu, ou a lei do Gerson, isso acabou virando um jargão ao longo de tempos. Para quando alguém quiser levar vantagem. Né? Porque parece que o ser humano... vamos falar do brasileiro, né? Gosta Parece de levar essa coisa vantagem? está no DNA do brasileiro. De querer levar vantagem. Mais querer do brasileiro. Sim. É a cultura, parece cultura, Saulo. impressionante. Eu estava até conversando com o pastor Anselmo e a filha dele está morando na Suíça. E ele estava me falando que ele observou que no metrô não tem você colocar o bilhete, é aberto, o cara vai lá, paga e ele passa. Isso. Aí ele perguntou para um guarda, estava lá, falou assim, mas aqui fica aberto, ninguém dá bilhete, se o cara não pagar e passar aqui direto. Mas ninguém Aí o passa. rapaz falou para ele assim, e por que ele faria isso? Olha aí, lançou essa pergunta. Situação. Responde aí, meu amigo. O que é isso? Por que ele faria isso? É porque a cultura dele não é fazer isso. Você está entendendo? Então, Princípio, por aí você percebe que, embora a corrupção esteja entranhada no gênero humano, como você leu aí, Sim. há pouco para gente, mas a cultura potencializa isso. Sim, potencializa. A cultura dá uma ordem de grandeza Sim. maior ou É menor. interessante, né, que isso não se limita à política, ela está presente também em empresa, igreja, nas tudo. famílias, Então, decisões pessoais. Sim. Né? a gente está tratando de... algo que a gente, sabe, é tão abrangente que a gente vê hoje, então, mais ainda no nosso país, isso apesar de na Suíça, mas o coração do homem, em qualquer lugar do mundo, ele é corrupto. Se ele não cair nessa área, ele vai para uma outra. Mas, como a gente está tratando de Brasil, da nossa realidade, é algo que hoje está generalizado, né? Está entranhado numa cultura. Uhum. E aquilo que
a gente percebe que é uma disfunção, que é uma deterioração, né, de algo que foi criado para o bem, a gente percebe que o homem ele tem distorcido quando ele alcança um poder, quando ele tem influência de autoridade, e tudo isso para um benefício próprio. E a gente tem vários exemplos, né? Se a gente for buscar aqui e começar a pontuar isso, a gente vai ver exemplo em todas as áreas. Como eu falei, na política, dentro da própria família, nas empresas, até nas próprias decisões pessoais nossas, no dia a dia. Se a gente não estiver atento, a gente acaba correndo para aquele lado. Quando ele alcança... Desculpa, Rodrigo. Não, pode falar. É quando ele alcança o poder e quando ele almeja o poder. Eu acredito que quando a pessoa almeja o poder, aí que ele tem mais tendência a se corromper. Porque ele quer chegar ao poder. E aí acontece o que a gente estava conversando até antes aqui um pouco, né? De um chegar a oferecer uma coisa, outro chegar a oferecer outra, e ele ali, em detrimento a essa questão, a querer, a desejar alcançar um poder, o que ele vai fazer? Ele vai se vender. Ele se vende, ele se corrompe. É aquele princípio de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. A gente falou sobre a questão da humanidade, mas também tem a questão cultural, né? Eu vi um filme, Brasil Colônia, época do Império, né? Essas coisas assim, e você vê o nascimento de algumas coisas. Eu percebi isso no filme. Não precisa falar o nome do filme aqui, né? Não tem necessidade, mas na época do Império, 1800 e pouco, quando a família imperial estava chegando no Brasil, aí de repente um personagem do filme lá, ele tá passando mal, a esposa sai para comprar um frango. E passava alguém vendendo galinha, frango dentro de uma gaiola naquela época, na rua. Quando passou para vender, falou assim, me dá um frango aí. Tinha que matar, depenar, fazer ainda, né? Aí um exemplo, 5 contos de réis. Ué, mas ontem era 1, era 2. Falou assim, a família imperial já está no Rio de Janeiro. Cara, quando eu vi aquilo no filme, eu falei... A família imperial já está no Rio de Janeiro. Gente, será que é por isso que o brasileiro é assim, principalmente no Rio de Janeiro? Você falou isso... No Rio de Janeiro. Logo aqui, né? Você falou isso, eu lembrei agora, recentemente, da Covid-19. Foi um absurdo, tudo fechado, chegou um período que não tinha água, a água de 1 e pouco, quando eu comecei, foi para 5, 6, 7 reais. Meio litro de água. Água que era 2 e pouquinho, estava 10 reais. Falei, gente, que é isso? Entra a parte do ser humano. O ser humano. A Síria tinha cercado Israel. O povo estava dentro da cidade, todo sitiado. Quanto que se vendia uma cabeça de jumento? 80 ciclos de prata. É verdade. E aí, meu amigo, a gente bem lembrado. É verdade. Bem lembrado. Oportunidade. E aquela cabeça era uma refeição para uma família, tem que comprar outra. E o esterco do pombo lá? Caramba, é um absurdo, né, cara? 200 gramas de... A gente olha para a nossa realidade... 5 ciclos de prata. Isso. A gente olha para a nossa realidade, né? Para o país que nós vivemos, e a gente vê como que a corrupção está instalada no sistema político também, e isso tudo enfraquece os laços sociais, né? Isso traz pobreza, fraqueza para a nação, né? Desigualdade, a violência, tudo por causa da corrupção. E aí a gente percebe que isso é tão violento, que é como um câncer, né? Que corrói a estrutura, sabe, de um corpo social. E aí a gente olha para a nossa sociedade, para o nosso país, um país tão bonito, tão rico. Você estava falando aí de Covid, eu estava lendo agora que descobriram que pegaram o dinheiro dos respiradores, né? Que era o pessoal que estava precisando dos hospitais, e o cara comprou carro, o cara comprou fazenda. Cara, o que leva uma pessoa, né? O que leva uma pessoa pegar o dinheiro que é para canalizar para o bem, para salvar uma pessoa. O bem não é nem só para o bem, é para sobrevivência. E o cara pega o dinheiro para benefício próprio, sem se importar com a vida. Vendendo vacina. Do outro. Então, assim, a corrupção ela é muito séria. Realmente é uma destruição da moral, da ética, né? De uma sociedade. Mesmo nós estamos vindo aí
vendo aí esse escândalo do INSS, né? Sim. Capaz de roubar pessoas Sei quantos idosas. bilhões, 6, né? 6 milhões 6 e meio, eu acho. bilhões É muito dinheiro. que foram Desviados. retirados dos Sim. aposentados, não é? De Então, pouquinho em pouquinho ali, ó. Agora tá, mas aí a gente está analisando a corrupção que vem em cima, Sim. né? Mas e quando vira um caminhão de frango no meio da estrada E tem um ataque. e em 5 minutos aparece gente, sabe-se lá como, nem de onde, e daqui a pouco o caminhão está todo saqueado e o pessoal some com aquilo, frango ou qualquer outra coisa, a gente quer Sim. saber. Sim. Eles vão lá, saqueiam tudo e vão embora. Então isso mostra que a corrupção não está só lá em cima, E é por isso, né, pastor Romulo, no alto escalão. que a gente É- olha lá para o alto escalão e vê uma situação dessa, e muitas vezes a pessoa diz: ah, é ladrão, o político tal é ladrão, o presidente é ladrão, o governador é corrupto. E ele mesmo, ele promove a corrupção. Sim. Ele bota gato na luz. E se ele tivesse lá no lugar daquela pessoa, ele Ele faria a mesma rouba coisa, a né? Light, ele rouba o caminhão que virou. Como que alguém que rouba a energia de uma empresa Cobra, que pode cobrar. pode cobrar de alguém que está sendo corrupto? Sim. Que moral essa pessoa tem? Né? É o mesmo princípio. Só que o cara lá tá roubando muito. Ele aqui tá roubando pouco. Mas é o mesmo O princípio. mesmo princípio, É o mesmo a mesma princípio. maldade, a mesma Não- intenção. é isso aí. O que está roubando pouco, só está roubando pouco porque é a oportunidade que ele tem de É roubar pouca. pouco. É. É verdade. Porque na medida em que isso for subindo de escala, ele vai junto, Vai. Eu vai lembro, fazer. Vai. Porque ele começa com pouquinho. É. Ele tá dando certo, ele vai crescendo, vai crescendo. eu lembro que o meu pai se converteu de uns anos para cá, se batizou, né? Mas a gente foi criado numa família, não éramos evangélicos, mas os princípios que o meu pai sempre passou pra gente, princípio, né? Sobre essa questão, ele sempre ensinou a devolver o troco errado. A pessoa te deu um troco errado, devolve o dinheiro. Tem gente que leva vantagem nisso. Problema dela que não prestou atenção. Só que aquela pessoa, no final do dia, ela vai pagar aquele erro ali. Alguém E aí, vai pagar por isso. Alguém vai pagar. A gente sempre ensinou, né? E eu lembro que uma vez, com 2 amigos de trabalho, virou um caminhão e ele estava na porta, 3 pessoas na cabine e ele com cinto. E eles queriam descer para pegar. Ele falou: eu não desço. Mas se tu não sair, daí a gente não sai. Ele fez os 2 saíram pro lado do motorista. Mas ele ficou lá com o cinto vendo, todo mundo não pegou, não. E ele sempre ensinou isso pra gente. E eu, meu irmão, minha irmã, a gente nunca teve dificuldade de mexer, né, com esse tipo de coisa assim de. Se não fosse. Agora, então a gente viu que a corrupção ela está em todas as escalas. Sim. Está no alto escalão, como está lá embaixo, no meio do povo, etc. e tal. Agora, duro também é a gente admitir que a corrupção está em todos os segmentos, né? Ela não está só no segmento político. Alguém disse aí, ela está na família, ela está no segmento religioso. É verdade. Sim. Como é que a gente concebe a corrupção no segmento religioso? E pior, né, irmãos? É uma corrupção praticada em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da palavra de Deus. E eu acho que o nível de gravidade nesse caso aí é maior, né? É maior. Você tem a corrupção praticada lá na época lá Ô Jesus, 1517, antes da reforma, Tinha Lutero. em que a igreja Sim. pedia as indulgências. Estava corrompido. Só quando a moeda, o tilintar da moeda fosse ouvido no cofre, o sujeito estava garantido salvação no céu. E se você quiser, pode ir um pouquinho mais antes. Você pode ir a Eli, Ah, sim. não é? Que os filhos roubavam a oferta Sacrifício. dado para o templo, né? E pegava a Bem melhor antes. parte, Não é bem pouquinho, antes. não, bem Você vê antes. Caim, rapaz. Ele colocava Bem um antes. garfo na panela. De tal forma que ele matou o próprio irmão por conta da corrupção do seu coração, da vaidade, da inveja. Né? O rei Acabe, sabe? Os fariseus que Jesus
tanto condenou os líderes religiosos da época, né, que também se aproveitavam das ofertas que eram dadas no templo. Não, e Já a venda dos pombos, dos animais à Sim. Uhum. beira do templo Sim. para se praticar o sacrifício. É. Tudo isso, enfim. Você vê que então, isso transpõe épocas, né? transpõe épocas. Então, E assim, é muito triste falar de corrupção no meio religioso, porque é de onde se espera Um toda exemplo, né? pureza, Uma toda referência. honestidade. É de onde se espera tudo que é correto, tudo que é ético, tudo que, enfim. E você tem também a presença da corrupção nesse meio. Mas vocês sabem que a gente tem algumas perguntas? Meu Eu Deus. queria pedir aí para a nossa produção começar liberando aí a primeira pergunta, feita por um companheiro aí que assiste o nosso programa. vamos ver. Vamos ver o que ele perguntou? Vamos nessa. Vamos dar uma olhadinha. Deus abençoe pastor Rômulo e os demais pastores. Eu sou o diácono Lucas, aqui de Campo Grande, e eu vou fazer uma pergunta muito difícil. O uso capião para o cristão é corrupção? Deus abençoe. O nosso querido Lucas, aí de Campo Grande. Valeu, Lucas, Isso aí, pela Lucão. pergunta, valeu pela força. E aí, rola a bola para quem? Uso capião é corrupção? Não, é correto para o cristão? É correto para o cristão? Perguntou. Uso capião, ele é legal, não é legal? Ele é legal. Então, se ele é legal, não se torna corrupção, na minha opinião. Né? Se a pessoa está ali morando, se ela faz uso, vamos falar de um imóvel, ela faz uso de um imóvel, né? Ela está ali, sei lá, de 2 a 15 anos ali. Pelo menos 5 anos. Isso. Esse imóvel passa a ser diante da lei dela. Mas, é claro, precisa ali haver um consenso entre as pessoas, entre eles ali, o dono da casa, talvez, que esteja ali envolvido com essa pessoa, eles precisam estar em comum acordo para que o negócio venha a fluir, né? Para que o negócio venha a dar certo. Então, se há uma lei que respalda essa pessoa, né, de fazer o uso capião desse imóvel, eu não vejo como Corrupção. é algo que venha a ser Ilegal. ilegal. Vamos lá, Saulão. Eu vou por essa linha também. Agora, é claro, né? Se você invadiu o imóvel de alguém Uhum. e você tomar para você, Aí é diferente. alguém cedeu para você, olha, mora aqui um período, vou te abençoar, vou te ajudar por um tempo. E aí ele permite que você fique lá e você ficou 1 ano, 2 anos. No 5º ano você fala assim, eu vou pegar esse negócio para mim, sabe? Aí tu já Eu tá de paguei maldade. imposto, eu paguei tudo, eu vou ficar para mim. E aí é ilegal. Aí é desonestidade, né? Isso, aí sim. Aí já é outro papo. viés. Outro viés. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se você está dentro de um imóvel e há um acordo, como o Emanuel disse aqui, e há essa possibilidade, esse caminho para resolver a documentação, ou é o caminho mais fácil, né, diante da justiça, eu não vejo nenhum problema, porque isso está dentro da lei. Uhum. Fala, Rodrigão. Então, eu acho que depende muito da intenção do coração da pessoa, quando ela entra para começar Para fazer uso disso. fazer uso, então. Por quê? Porque impostos, eles devem ser pagos não por causa do nome de quem está ou não, porque são impostos. Depois, lá na frente, se é direito da pessoa que está com os seus impostos todos em dia e quem pagou foi a pessoa que tem o comprovante e é direito dela, é uma coisa que acaba acontecendo. Mas a intenção do coração, tem gente que fala assim, vou me dar bem, vou entrar para morar ali, vou pagando, Isso, já vou pagando com a intenção de que um dia Sim, eu vou entrar como uso capião. já Então, tá de maldade. eu acho que daí já está de maldade. Isso. Bom, pelo que eu entendo também é o seguinte, o Estado estabelece que o proprietário de um imóvel, ele precisa cuidar, zelar por esse imóvel, ou seja, esse imóvel não pode ficar abandonado, Sim. ele tem que arcar com os impostos desse imóvel, Isso. o imóvel não pode ficar lá, né, sem que esses impostos sejam recolhidos, e aí a gente não está falando de 1 ano nem 2, a gente está falando de um tempo. Sim. Então, no momento que o imóvel está abandonado,
sem utilização, sem manutenção, sem nenhum tipo de, né? No momento que esse imóvel está sem o devido recolhimento de imposto, está lá abandonado, alguém vai lá e começa a usar, começa a fazer manutenção. Daqui a pouco, passados anos disso aí, começa a pagar o imposto desse imóvel. Eu entendo que aí é que entra a aplicação da lei do uso Isso aí. capião. O Estado começa a reconhecer De quem é direito. nesse indivíduo Isso aí. que entrou, que está cuidando, que está zelando, que está cumprindo esse papel e está recolhendo o imposto, o Estado começa a reconhecer nele. O dono, Uhum. o legítimo dono. É isso. Então, acho que resumindo a Sim. pergunta do Lucas, não chega a ser uma coisa ilegal e nem uma Corrupção. corrupção. No caso do uso capião, não. Mas eu acho que a gente tem mais perguntas. Sim. Vamos lá, nosso diretor querido Max. Libera pra gente a segunda aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Alex. Eu queria saber, com relação à corrupção, aquele chamado agradinho que as pessoas tanto falam quando querem adiantar algum serviço, ter algum privilégio, isso pode ser caracterizado como corrupção? Me tire essa dúvida. Obrigado. Então, agora quem mandou foi o Alexandre, né? É. O Alexandre, que é da nossa igreja da Vila. Ele é da Vila São Luís, né? O Alexandre. E agora. Pô, agora me Acho que é. fugiu. É. O Irajá. Acho que ele é da Vila São Luís. Enfim, Da Maranata. Esse cara é da Maranata. deixa eu voltar a esse comentário. É da Vila São Luís. Peraí. Vamos voltar porque ele é da tem que Vila São voltar, Luís. porque- É. Então, Só para tela todo mundo. não precisa botar de novo, não. Eu vou só começar o comentário. Então, a gente quer agradecer aí o Alexandre, que mandou pra gente essa pergunta interessante. Como é que vocês veem isso aí, o tal do agradinho? Não, ele usou O agradinho entra aí O agradinho é como aquele negócio. corrupção. Vocês vão lembrar de um filme. Esse agradinho... Quer rir? Faz-me rir. Faz-me Esse rir. É esse aí. Você Agradinho. sabe a história lá do cara que foi numa festa aí de casamento, uma coisa assim, e aí chegou pro garçom, pegou lá, sei lá, 10, vintão, ou um galo, quem sabe, né? E chegou pro garçom lá e liberou lá pro garçom dar atendimento VIP. uma favorecida na mesa, né? É o tal do agradinho. É o O que agradinho. vocês acham aí do agradinho? É, eu conheço outro que falou assim, pô, meu irmão, dá pra molhar minha mão aí, não? Ele botou 2 pedinhas de gelo na mão dele. Já que você conhece o do. Que a mulher. Vocês não conhecem aquele do. Pô, cara, olha só. E o do cafezinho? O cara foi lá e pegou. Aqui o cafezinho aqui. Olha só, E o leitinho esquentado? lembrando a definição de corrupção, não é? Tentativa de obter vantagem em detrimento do bem comum. Então, Então, o agradinho está dentro disso aí? O aí- princípio ativo se aplica no agradinho? O que vocês acham? o agradinho, que pelo que eu entendi aí que o Alexandre coloca pra gente, é em relação a ele está adiantando alguma coisa para poder se dar bem, né? Então, dependendo do que for, com certeza vai ser uma corrupção. Vai ser um suborno, uma tentativa É uma de forma. suborno. É, uma Tá querendo tentativa, subornar de alguma é. forma. Uma forma É. de corrupção. Então, assim, É uma forma de obter vantagem. Então, se você está querendo obter alguma vantagem de uma forma ilícita, né? Isso, é. Você está sendo corrupto, né? Não. É isso aí. Agora, é claro que às vezes a pessoa presta um serviço para você, né, te ajuda de alguma maneira, e você dá um agrado à pessoa, não, você é abençoa a vida da diferente, pessoa, Já é outra né? situação. Aí é uma não. outra Há de se situação. diferenciar, né? Isso. Há de se- A gratidão, a gratidão, um gesto de Isso. o gesto de gratidão gratidão, por um certo? um favor, É. por uma... A pessoa às vezes fala assim, não é nada não, vou te cobrar não. Eu falei, pô, meu irmão, vou pagar pelo menos o almoço a você, ou eu vou... Mas é uma forma de um pagamento. É um gesto É a de forma de gratidão. pagamento Mas é um que você gesto está de fazendo. gratidão. Não é uma Mas é gratidão. É gratidão, é. Não é. Vamos ver se tem mais pergunta? Vamos lá. Eu acho que tem. Vamos lá, diretor. Vai solta aí pra esquentando, né? gente. O negócio vai ver. Boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Joselito, eu sou da Igreja Maranata da Vila São Luís. Como o tema hoje é corrupção, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se eu precisar de um favor de um irmão meu, ou de qualquer uma outra pessoa, e de repente eu favorecer essa pessoa com um brinde ou com um agrado qualquer, pode ser até de repente eu pagando um almoço para ele, em retorno, né, do favor que eu preciso.
Isso seria um tipo de corrupção? Aí eu gostaria que vocês me respondessem, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Valeu, Joselito, nosso grande amigo Jô, da Maranata da Vila São Luís. Bem, o que vocês acharam? Eu acho que ficou mais dentro daquilo que eu falei. Aí entra a questão, você está justamente agradecendo, Uma forma de pagando o gratidão. almoço como um gesto de agradecimento ao que foi feito, já que independente de você pagar o almoço, a coisa seria feita do mesmo jeito? Ou então você está pagando o almoço para o negócio andar e favorecer você. Aí vai depender, né? Sim. Eu acho que vai depender. Vai depender da ordem. No caso, o comentário que ele fez é em forma de gratidão, foi o que o pastor Saulo já tinha falado. Quer pagar um almoço para alguém, é uma forma de você agradecer. Às vezes- Um favor que a pessoa não cobrou para fazer alguma coisa. Então você. Às vezes, eu acho às justo. vezes o irmão vai lá, alguém ajuda, se coloca à disposição e a pessoa vai até sem querer nada, realmente. Sim. Né? Vai para poder ajudar. Aí no final você fica, poxa, ele veio me ajudar, eu vou pagar o almoço do rapaz, vou dar um refrigerante. Pagar a gasolina Pagar dele. gasolina. Isso que eu ia falar, uma Isso ajuda de é. combustível, A pessoa faz por gratidão. comprar um carro novo para ele. Opa, eis-me aqui. Mas eu conheço caso de alguém que já ganhou um carro. Né? Gratidão, foi. Gratidão, mas gratidão. A pessoa ganhou um carro. Né? é Acontece. mesmo? Foi, conheço um caso. É. É. Eu acho que tem mais uma. Diretor, libera aí pra gente. Olá, meus irmãos, boa tarde. Sou o Luciano, sou membro da Igreja Maranata de Irajá. Fica aqui uma pergunta para nossa reflexão acerca do tema corrupção. Você com seu advogado está conversando acerca da morosidade do seu processo, e aí, sob a justificativa de taxas cartoriais e etc., você tem que pagar uma taxa adicional para o cartório para que o processo seja apreciado de forma mais rápida. Pergunto para vocês, esse tipo de pagamento, esse tipo de cobrança da taxa para que seu processo ande mais rápido, seria corrupção? Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. E aí? Os universitários aí. Eu acho que eu vou deixar você responder. Não, eu vou responder então. Vai lá, Por Rodrigo. favor. Não, ele fala uma taxa para o cartório. O cartório. Se é uma taxa para o cartório, Não, então é isso que eu ia falar. O cartório está pedindo uma taxa, mas aí a gente precisa. Não, entender. Peraí, existe a taxa Normal. cartorial que é cobrada padrão para o processo, a coisa tramitar. Sim. Isso aí o cartório cobra. E existe aquele agrado Então, aí, mas daí não é uma taxa então não é do taxa, cartório. é por fora. para poder o teu processo, Caminhar. enfim, andar, Isso. ter prioridade, Sim. andar na frente, e, enfim, funcionar. isso. E aí a pergunta Isso, dele é não, essa. não é uma taxa. Então é você dar um. Dentro do contexto a gente entendeu. Sim. Aí, nesse Usou-se caso. a expressão taxa para o cartório, mas é Isso. uma taxa por fora. É. Alguém vai receber isso. Isso é Então, eventuais, não, né? aí é vai- corrupção. Eu acho que aí caracteriza. Vai Com certeza, com é. certeza. Não tem Caracteriza como, não tem corrupção. como dar um jeitinho ali pro negócio andar. É porque é o jeitinho, você vai molhar a mão de alguém, vamos falar Isso assim, para né? poder Pô. avançar na fila, né? Isso não é legal, não. Paga na frente. Então, tem mais uma pergunta aí, né? Vamos dar uma olhadinha? Olá, meu nome é Anselmo e a corrupção na nossa realidade, no mundo atual, está muito ligado a questões assim como desonestidade, egoísmo, ganância. E a pergunta é, alguma pessoa que vive pautada por bons princípios éticos, morais, num determinado momento, numa oportunidade que possa aparecer e ela considera obter ali uma grande vantagem, ela não vai pensar nos riscos, em jogar fora toda a sua vida, a sua reputação? Até que ponto pode se resistir? Valeu, pastor Anselmo, muito bom, obrigado aí pela pergunta. Então, eu acho que deve pesar sim, né? A reputação da pessoa. Isso, vocês entenderam a pergunta? Entendi. Você constrói uma vida limpa, você constrói uma estrada, você constrói, enfim, uma credibilidade ao longo de um tempo, de anos, e de repente você se vê envolvido Pode acontecer. numa situação não legal, corrupta, e que simplesmente faz ruir, desmontar tudo o que você construiu
ao longo da vida. Isso acontece, né, gente? Foi isso que ele perguntou. Foi. Isso acontece, né? Acontece muito. Destrói a vida de uma pessoa, a Destrói. família, a história da pessoa. Ele fez destrói casamento, se tem como a gente resistir, filhos, né? Muitas vezes é um pai de família que, pensando em dar um conforto maior, uma condição melhor para a família, começa a se envolver em situações ilícitas, né, que ninguém vai saber, ninguém vai tomar conhecimento, não tem como isso aqui dar errado. Por isso, A verdade, gente, é que toda forma de corrupção, de ilicitude, mais dia menos dia, a coisa vem à tona, né? Mais dia menos dia vem a vergonha, vem a queda, vem a exposição. Mais dia menos dia. A história mostra isso pra gente, né? Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Fala, às vezes a ambição, né? Ou a necessidade do momento, você se deixa levar e deixa perder tudo aquilo que você construiu por um momento. Sim. Aí eu me lembrei de Ló, né? Quando Abraão chega para ele, olha, se for para a direita, eu vou para a esquerda, vou para a esquerda, eu vou para a direita. E aí ele olha lá para as Campinas e fala, opa, vou me dar bem. Campinas, tudo verdinho, água. Só que ele não pensou na consequência da sua decisão, né? E levar suas filhas para Sodoma. E aí, por conta disso, ele perdeu família, perdeu riqueza, perdeu esposa, perdeu tudo. Perdeu tudo. Por conta de não avaliar a sua decisão naquele momento, ele só foi levado pelo coração, pela ambição. E é muito complicado quando a pessoa vira escravo disso. Porque às vezes ela quer até largar. Só que aquilo não permite, porque se ela larga, se ela deixa de fazer, a família é prejudicada. E aí há uma luta entre ela e às vezes a pessoa é até cristã, é uma pessoa que serve a Deus e está ali no meio daquele negócio e vive uma luta. Ou a pessoa abre mão, abandona aquilo e passa a servir da melhor forma possível e paga, né, pelo preço, né? Ou a pessoa se afunda mais. Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam envolvidas em situações assim, só que não conseguiam deixar de fazer em detrimento aos benefícios que ela tinha, porque se eu deixar de fazer, eu vou perder. Se eu deixar de fazer, o meu salário, se eu deixar de fazer, a escola das crianças, então eu tenho que continuar. Aí é aquela questão da escolha, né? Qual o caminho que você quer seguir? A gente precisa decidir, né? Porque, principalmente nós, como cristãos, nós precisamos nos decidir com relação a isso. Aí tem uma passagem aqui em Pedro, só para eu fechar aqui minha fala, 2 Pedro 2,19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Dominou, já era. Dominou, se perdeu. Então eu não posso entrar para que eu não seja dominado, porque depois que é dominado é difícil de sair. 2 perguntas aí para mais uma rodada rapidinho. Primeiro, como conviver de forma limpa, honesta, justa, numa sociedade tão inclinada e aberta à corrupção? Como é que a gente convive? É a tal da, como é que fala? A graça da garça. A arte de viver em meio às lamas sem sujar as suas vestes. A graça vestes. da garça, né? A graça da garça e aquela ideia de você estar num pântano, mas não suja as penas, não se lameia, enfim, é mais ou menos isso. A graça da né? garça. Então, como é que você convive de forma limpa e honesta numa sociedade tão inclinada à corrupção, enfim, tão aberta a isso? Numa frase aí, cada um de vocês. Eu vou falar. Fala. A primeira. A única solução para a corrupção não está em sistemas humanos. A única solução está em Jesus Cristo. Não há outro caminho. A Bíblia diz que desesperadamente corrupto é o coração do homem, né? Jeremias, né? Jeremias, capítulo, se eu não me engano, 29, né? 17, capítulo 17. Maldito é o homem que confia no homem. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o coração do homem ele é corrupto. Ele é corrupto. E a única forma da gente se manter limpo no meio dessa lama
dessa É o sujeira evangelho. que é o sistema, é o É o evangelho. evangelho. Aquele que está em Cristo, Nova criatura. nova criatura é. As coisas velhas, a corrupção, É. tem que Quem deixar para roubava não trás. rouba mais, quem mentia não mente mais. É. E Quem assim por enganava diante. não engana mais. Vamos rodar, Rodrigo. Não tem outro caminho. Andando com Deus, igual Noé. Deus olhou para a terra e viu um homem no meio daquela corrupção toda da humanidade, justo, reto e que andava com Deus. Se a gente não tiver relacionamento, não andar com Deus, Manu, É isso mesmo. Ele acabou de falar relacionamento. Quanto mais relacionamento nós temos com o Senhor, mais parecido com Cristo nós seremos. E Cristo não se corrompeu. E se eu ando com Cristo, e olha que ele teve oportunidade. propostas lá no deserto Sim, para sim. isso. Mas em tudo ele não se corrompeu. É. Então, quanto mais próximo de Jesus eu ando, mais distante da corrupção eu estou. Amém. Verdade. Amém? Pergunta para a rodada final. Você acredita num país mais justo, menos corrupto? Sim ou não? Acredita? Pergunta difícil, porque eu quero. Eu não estou Embasar falando aqui. de erradicação da corrupção. Não. Assim, Eu estou falando num país melhor. acredito. Acredito. É isso. A pergunta é essa. Acredito. Você acredita? Acredita, Manu? Acredito. Tem uma música que a gente canta assim: Brasil, olha pra cima. Brasil, olha pra E cima. ele canta, gente. É. Volta seus olhos pra Deus, Justo juiz. justo juiz. Então, no dia que a gente olhar pra cima, a gente vai colocar nossos olhos no Senhor, o justo juiz. Amém. Aí a gente vai andar em Acredita? santidade. não. Não. É sim ou não, né? Caramba. Que isso aí veio. Não acredito. Não. É. Tá bom. Não, é opinião, não é? Não. Eu não acredito. É. Não acredito porque a gente está trabalhando, já que só é o não seco, se a gente trabalhar com a nossa mente de regenerados em Cristo, é uma outra visão. Mas a maioria não é. E para se cumprir a Bíblia Sagrada, vai piorar. Então, eu não acredito numa melhora. Tá. Caramba. E você? Sei. Depois dessa, o pastor ficou até abalado. Depois dessa, Decisão tão enfática. gravou com tanta Não. convicção Não. que ele lacrou, né? É opinião, não é profecia. Sim, Jamais, né? Olha só, mas eu quero te lembrar, tá bom? Que ainda aqui na Terra, o Senhor vai descer. Mas olha, ele vai reinar aqui durante 1000 anos. Não, mas a gente. Nesses Não, mas para aí, 1000 a gente. anos, Não, mas a gente não está entrando nesse contexto escatológico. Não. Beleza, só para. Ele falou Brasil, Brasil, país. né? Brasil. assim como a gente comentou aí o exemplo da Suíça, né? E outros, o Davizinho está lá no Japão. Existem outros Meu países. filho, ele estava falou, pai, a gente vai na praça, é incrível. Você deixa o celular, carteira, em cima de um banco daquele lá e vai Ninguém mexe. fazer alguma coisa. Ninguém mexe. Ninguém mexe. Ele assim, ele falou, eu não tenho coragem de deixar uma carteira, um celular, uma coisa assim, mesmo sabendo que ninguém, porque é acostumado, Tá acostumado com essa aqui. realidade. Mas então, assim como existem outras realidades de países que a corrupção existe porque o ser humano está lá, mas não de forma tão vergonhosa, tão terrível como é no nosso país, então eu me permito acreditar Que dá para melhorar. numa melhora nesse sentido. Sim. De que maneira? Na Berlim. Além do que já foi dito, Evangelho, Cristo, etc., etc., claro, em primeiríssimo lugar, mas eu acredito que o cumprimento das leis, isso sendo levado mais a sério, é um ponto positivo para um país melhor. Segundo, a consciência do cidadão comum, com relação ao dever de fazer a sua parte nas mínimas coisas, né? E como cidadão também cobrar, etc., também é um outro fator que pode contribuir para um país melhor. Então, eu não acredito na erradicação. Sim. Não sei se eu posso acreditar nisso para essa geração de políticos, essa geração de Sistema. sociedade, de sistema. Quem sabe para uma próxima geração, porque isso demandaria tempo, sim. mas eu sou um brasileiro mais otimista. Eu Eu acredito. acredito. Eu acredito. Eu acredito. Bem, Eu não acredito.
Bem, gente, vamos nos despedindo, né, do pessoal. Sim. Gente, é isso aí. Deus abençoe vocês. Nosso tema de hoje foi esse, corrupção. E espero que, de alguma maneira, esse tema tenha servido ou sirva para sua reflexão, né? E que você curta, comente e compartilhe o nosso programa de hoje. Tá bom, É isso aí. pessoal? Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.